Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Ingressar. Peço que se inscrevam em nossa página, curtam esse vídeo, visitem nosso site e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelo e-mail ingressarconcurso@gmail.com. Bom, vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre escrituração. Escrituração é a técnica que consiste em registrar em livros próprios os fatos administrativos que ocorrem na empresa. É a primeira e a mais importante das técnicas contábeis, pois dela depende todas as outras técnicas. Fatos administrativos são os fatos que podem alterar a situação líquida da empresa. Compras, vendas, né, pagamento de despesas, tá bom? O controle contábil começa com a escrituração dos eventos no livro diário, completando-se depois nos demais livros de escrituração. Os fatos administrativos são responsáveis pela gestão do patrimônio das empresas, sendo controlados pela escrituração. Processo de escrituração. Temos o manual, maquinizado, mecanizado e eletrônico. Vale ressaltar que hoje em dia nós só usamos o eletrônico, né, através do computador, de programas específicos, mais para fins de concurso ou de informação somente a gente vai falar sobre esses outros. Esse é um exemplo do manual, né? Provavelmente é um livro diário, vê que é bem antigo, né? Temos o maquinizado, que é através da máquina datilográfica, e o maquinizado, que é através dessa ficha tríplice, que ele é inserido ali na máquina datilográfica, né? E que através dela você insere as informações nessa ficha. Temos o processo eletrônico, que é utilizado atualmente. Livros de escrituração têm a finalidade de registrar os fatos contábeis ocorridos em seu patrimônio, bem como para entender as exigências legais e fiscais. Livros de escrituração. Temos os obrigatórios, facultativos, principais, auxiliares, cronológicos, sistemáticos, né? São diferentes classificações. Cabendo aqui ressaltar o diário e o razão, que eles são os principais livros, né? E são obrigatórios também. Temos os livros auxiliares, né, que é o caixa, contas correntes. Esses auxiliares eles são desdobramentos do razão. Esse livro caixa, por exemplo, é um livro auxiliar. Ele é um desdobramento do razão. No razão, a conta caixa está de forma resumida, mas no conta caixa ela está bem específico, toda a movimentação. Livro diário possui escrituração obrigatória, tanto pelo Decreto-Lei 64.567, como pelo Código Civil. No Código Civil obriga que as empresas adotem um sistema de contabilidade e elaborem um livro diário, juntamente com as demonstrações contábeis. Dessa forma, todas as empresas, independentemente do porte ou tipo societário, são obrigadas a fazer escrituração contábil, seguindo as normas brasileiras de contabilidade, não havendo exceção na legislação. As formalidades extrínsecas do livro diário são que eles devem ser encadernados, ter folhas numeradas, possuir termos de abertura e encerramento, devem ser assinados pelo comerciante ou seu procurador e por contador habilitado. Devem ser registrados em órgão competente, exemplo, a junta comercial. As formalidades intrínsecas, escrituração com as operações registradas em rigorosa ordem cronológica de dia, mês e ano. Escrituração sem intervalo em branco, nem entrelinhas, borradas, raspaduras ou emendas. Deve ser escriturado em idioma e moedas nacionais. É permitida a escrituração resumida de fatos representativos e volumosos em partidas mensais. Exemplo de despesas com combustível, refeições, etc. Os lançamentos devem conter local, data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor, né? Por isso seu nome é diário. Você vê aqui
Nessa exemplo de ficha, você consta tudo isso. Livro Razão é um livro obrigatório, né, pela Lei 8.212/1991, para as empresas sujeitas à escrituração contábil com base no lucro real. Ele tem por finalidade o registro de forma resumida das informações, das operações, aliás, para cada conta do Razão. Aqui um exemplo de uma ficha do Razão, aqui da conta caixa. Ele mostra aqui de forma bem resumida as operações na conta caixa. Livro de registro de inventário, que é um livro fiscal, né? Que ao final de cada exercício social deverão ser declarados nesse livro e agrupados por natureza os materiais existentes nos estoques no momento. Tais valores foram utilizados na apuração do resultado da empresa. Devem ser demonstrados os materiais existentes na empresa e aqueles que estão em poder de terceiros, em consignação, para industrialização, em demonstração, em concerto e em feiras e exposições. Aqui um exemplo de registro de inventário, né? Uma ficha de registro de inventário, tá? A classificação fiscal, né? Que é uma classificação do governo para as mercadorias, a discriminação, quantidades, etc. Livro de apuração do lucro real, o LALUR. É obrigatório para todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda, com base no lucro real. Nele é separado de forma inequívoca o lucro contábil do lucro fiscal. Partindo do lucro líquido contábil, são feitos ajustes de adições, devem ser adicionados ao lucro líquido contábil os valores de custos, despesas, encargos, provisões, assim como quaisquer outros valores deduzidos do lucro líquido contábil que, de acordo com o regulamento do imposto de renda, são considerados não dedutíveis. Exemplos: despesas e custos não relacionados com a atividade principal, provisões não dedutíveis, multas por infração fiscal, depreciação acima do limite legal, etc. Exclusões: podem ser excluídos do lucro líquido contábil os valores de receitas, rendas ou quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido contábil, que, de acordo com a legislação, não sejam computados na determinação do lucro real. Exemplos: dividendos recebidos de outras pessoas jurídicas. O LALUR é composto de duas partes. Parte A, para o lançamento dos ajustes, adições e as exclusões do resultado do período de apuração, ou seja, o que não é dedutível será adicionado e o que não é tributado será excluído. Será escriturado também a demonstração do lucro real com os ajustes feitos. A parte B, para controlar os valores que não constam da escrituração comercial, mas que influenciam na apuração do lucro real de exercícios futuros. Aqui temos os livros societários, conforme a Lei das Sociedades por Ações, né? Lei 6.404, 76. Né? Esses livros são só obrigatórios para essas empresas que se enquadram nessa lei. E aqui temos as formas de lançamento, primeira, segunda, terceira e quarta. Né? Quando você tem uma conta debitada e uma acreditada, primeira fórmula. A segunda é uma conta debitada ou duas ou mais contas creditadas. Na terceira, duas ou mais contas debitadas e uma conta creditada. E na quarta, duas ou mais contas creditadas. Aí aqui está errado, tá? Na quarta forma, são duas ou mais contas debitadas e duas ou mais contas creditadas, tá? Dois ou mais débitos e dois ou mais créditos. E aqui são os erros mais comuns na escrituração contábil, né? Vou aqui dar um destaque para o erro na redação do histórico, tá? Se ele for percebido a tempo, escreve essa palavra digo após o erro e em seguida escreve-se a forma correta. Caso contrário, a única solução é estornar o lançamento e fazê-lo novamente. E aqui na última linha é rasuras e linhas e páginas em branco. Aí diz que o contabilista deverá escrever na sua própria página uma ressalva assinada e datada. Bom, obrigado. Esse foi o vídeo sobre escrituração. Até breve.